Boa noite, padre. Boa noite, São Maria Sonderino. São Maria. Ouve bem? Estou ouvindo muito bem, senhor. Também. Não sei se estou ouvindo bem, estou ouvindo muito bem. O senhor está um pouquinho baixo. Se o senhor tem um modo de aumentar o... Deixa eu ver aqui, peraí. Aí. Acho que é a distância, de fato. Acho que é a distância. Não, aqui não? Assim está bem? Tá ótimo. Melhorou. Melhorou bastante. Vamos ver. Pronto. Vamos lá. Tá frio em São Paulo, padre? Bastante frio, está aqui hoje, se a memória não me falha, está mais ou menos uns 13 graus, eu acho. 13? Esse dia tem dado menos de 10 graus à noite, chega a dar 5 graus à noite. Bom, aqui nós estamos em Brumado, perto de Conquista. Aqui chega amanhece com 17 nessa época e meio-dia já está 32. 32 graus, né? Realmente a diferença é grande, muito, muito grande. É muito puxado. Mas enfim. Padre, muito obrigado, tá? Que Nossa Senhora lhe pague pela generosidade de dedicar o pouco tempo que o senhor já tem com os outros, ainda mais às 20 horas, o senhor deve ter acordado bem cedo, certamente. Já deve ter feito já uns 200 evangelhos hoje, salmos e atendimentos, reuniões, preocupações e por aí vai. Mas queria agradecer muito e para quem não conhece o senhor, eu acho um pouco difícil que alguém não pelo Salve Maria já é o código se conhece ou não. Então se dá Salve Maria é porque conhece. Queria agradecer muito e padre, o senhor traz para quem não conhece o senhor, como estava dizendo, o padre Alex, embora o sotaque não diga, mas é um baiano do Recôncavo, de Maragogipe, e o fato de estar em missão há muito tempo já fora de terras baianas absorveu o sotaque paulista. Então tem uns R's bastante fortes de vez em quando, assim que... Mas às vezes sai um lado baiano que é o comentário, o olhar. A gente percebe que é o baiano que vem à tona de vez em quando no senhor, padre. Eu acho que não tem como tirar. É da natureza humana, não é? E o padre Alex é sacerdote dos Arautos do Evangelho, uma comunidade que está no Brasil inteiro e mais ou menos aí 70 e tantos países, praticamente, em vários lugares, todos eles trabalhando muito próximo, dentro de uma vida eclesial muito acentuada. Em outros lugares, como Moçambique, por exemplo. Outro dia encontrei um padre de Moçambique e conversa vai, e ele diz, olha, sim, os arautos trabalham lá na Anunciatura, ajudam bastante, os meninos estão lá, né, colaborando, prestando um serviço extraordinário. Então, trabalhar em uma anunciatura é um privilégio muito grande, porque é trabalhar junto àqueles que representam o Santo Padre naquele país, que é o Núncio Apostólico. Não é, padre? Exatamente, Então, é por aí. Mas isso seria outra live já para poder falar das atividades dos arautos. Hoje é como viver a ética cristã em tempos de crise. Padre, antes de... Me ouve bem, padre? Estou escutando perfeitamente bem. Antes de lhe passar a palavra, essa, no mês de maio, é a 10ª live que a gente estamos fazendo, que a Lumina está fazendo, e com os assuntos mais variados, com alguns leigos, sacerdotes, com mestrado, como o senhor, outros doutorados, também como o senhor. E sempre antes de passar a palavra para o convidado, eu procuro provocar e contextualizar aquilo que ele vai apresentar, para que fique mais claro o entendimento, não somente de uma parte, que já mais ou menos convive com o assunto no dia a dia, mas também os outros que talvez tenham uma objeção, não só uma objeção, mas uma dúvida e um questionamento sadio, não um questionamento no sentido de contestar, mas que traz um questionamento. Eu acho que muitas vezes está dentro do subconsciente do ser humano. O senhor traz esse assunto hoje, como viver a ética cristã em tempos de crise. Primeiro já chama a atenção porque ética cristã. E aí eu trago os dois pontos que eu queria contextualizar junto com o senhor para dar ao senhor a palavra e o senhor explanar. Depois, no finalzinho, vamos falar um pouquinho de muitas coisas que os arautos têm feito, entre elas, obras de caridade nesse momento tão difícil pelo qual o país passa. Mas isso a gente deixa mais para o final. Os dois pontos, Padre Alex, que eu quero trazer para o senhor é o seguinte.
O senhor vive dentro de uma comunidade onde existe um consenso a respeito das regras, dos horários, do dia a dia, assim, de um modo genérico. A hora que levantar, a hora que todo mundo vai comer junto, vai jantar junto, vai almoçar junto, vai rezar junto. Existe, então, um conceito de ética onde todos ali aderem, apoiam e vivem aquela ética cristã. E nós temos no país, no Brasil, uma ética, não se trata de política, mas se trata de um outro aspecto. Que nós temos pessoas hoje em dia, o Brasil já não é mais um país 100% cristão católico. Há várias denominações religiosas, tem cristãos evangélicos, nós vamos ter anglicanos, presbiterianos, vamos ter muçulmanos, vamos ter judeus, religiões de matriz africana, espíritas. E eu faço esse confronto junto com o senhor. Como viver a ética cristã, transformando o tema que o senhor deu em uma pergunta. Como viver a ética cristã dentro deste contexto? Ou seja, o senhor dentro de uma comunidade é fácil. Fora, o senhor passa o portão dos arautos, da casa dos arautos, como é que o senhor apresenta isso? Como é que a igreja pode agregar nesse sentido e ainda no momento de tanto sofrimento, de tanta dor pelo qual passa o povo brasileiro? É isso, padre. Obrigado por ter vindo. Olha, primeiro agradeço também, André, a oportunidade de estar aqui falando com esse público, que eu sei que vai interagindo. E já tive a oportunidade de assistir trechos de outras lives que o senhor gravou com outros sacerdotes. Para mim é uma honra estar aqui, uma oportunidade muito boa, muito grande. Agradeço de coração. Obrigado, padre. Segundo o seguinte, primeiro para entendermos a questão, o senhor contextualizou bem. Ética cristã. Portanto, existe uma ética que não é cristã. Como é que é isso? Primeira coisa que tem que se levar em consideração é isso. Deve levar em consideração que Deus, que o homem, o ser humano, ele é, por natureza, religioso. Ele tem uma inclinação natural à religião. Do mesmo modo que o homem, ele é sociável, ele não pode ver se não for em sociedade, ele tem outros instintos, ele tem um instinto religioso. Esse instinto de Deus que o homem tem, vem justamente vamos dizer assim, de dois princípios, ou se quiser, de dois caminhos, melhor dizendo, que Deus colocou diante do homem para que o homem fosse capaz de chegar até ele, Deus. O primeiro deles é a ordem criada, o universo criado fala de Deus. Até o Salmo 18 vai dizer: os céus e a terra anunciam a glória de Deus, etc. Portanto, o universo criado fala de Deus. E também a consciência moral. Aí entramos no campo da ética. A consciência moral também fala de Deus. Todos os homens e mulheres têm no coração gravado como que um código ético, pelo menos genérico, por onde ele sabe aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele deve evitar. Por isso é que Nosso Senhor diz no seu Evangelho que ele resume os mandamentos da lei de Deus em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem, tendo noção do amor que ele tem de si, ou seja, daquilo que ele quer para si, aquilo que ele quer evitar para si, ele sabe aquilo que deve ser evitado em relação aos outros. Portanto, ele tem gravado na alma dele uma série de princípios éticos, morais, que são justamente íncitos, estão dentro da natureza humana. O homem já sabe, pronto. Isso se chama religião natural. Então, o homem é capaz de Deus. Ora, a partir daí, você vai encontrar os grandes filósofos gregos, Aristóteles, por exemplo, a Ética Nicômaco, em que ele vai dar, ele é muito amplo, inclusive, essa obra dele, mas chega tão próximo do que é a ética cristã, que São Tomás de Aquino, quando vai comentar a Ética Nicômaco, ele praticamente glosa e quase que aceita tudo aquilo que ele afirma. Porque aquilo que Deus colocou na alma de um homem não católico, um pagão grego, ele colocou na alma de todo e qualquer ser humano, inclusive de um cristão. São Tomás, ele vai apenas fazer algumas observações de imprecisão dele, Aristóteles, em relação ao cristianismo, quando ele vai falar, por exemplo, que o homem não é capaz de amizade com os deuses, porque os deuses são desproporcionais com o homem. E é muito interessante esse comentário que ele faz, porque Aristóteles não conheceu a Cristo, o homem-Deus. Ele não sabe que Deus se fez homem e fez com que os homens se tornassem membros da família divina. E, portanto, o homem é capaz de amizade com Deus. Exceção feita
desse aspecto, entre alguns outros que ele pontua, nós vemos que a ética, quando o homem segue a reta razão, ele, em qualquer religião ou em qualquer raça, povo, que seja em qualquer época histórica, ele sabe perfeitamente o que deve evitar e aquilo que ele deve fazer. Quando é que, no caso concreto, para abordarmos o nosso tema concreto, Brasil, não é? O que está acontecendo? É que existe uma coisa que se chama direito natural. O direito natural é o direito das coisas como Deus criou. Quando as leis são feitas de acordo com o direito natural, elas estarão sempre de acordo com a ética, no sentido mais puro e pleno da palavra. Se não está de acordo com o direito natural, está de acordo com os critérios próprios, com ondas, com modas, o que vai acontecer? Aquilo que Bento XVI disse tão bem, quando ainda era cardeal, próximo da eleição, ele estava na missa chamada Pro Eligendo Pontífice, né, que é a missa que ele celebrava, tendo em vista a eleição do novo Papa, ele falava da ditadura do relativismo. E quando o homem resolve estabelecer como medida de todas as coisas, ele estabelece uma ditadura. A ditadura do relativismo. Aquilo que o mais forte pensa, aquilo que o mais forte impõe. Assim, ética não se pode confundir, né, como a ética, estou falando no sentido geral, estou falando cristã. Ela não se pode confundir com a lei de um país como sendo sempre correta. Porque às vezes uma lei pode não estar de acordo com a lei natural. E em consciência, as próprias constituições dos países livres deixam a margem à liberdade de que se chama de objeção de consciência. O médico não tomar certos procedimentos por objeção de consciência, militar, etc. Não sei se essa introdução está clara ou se a partir dela eu gostaria de aprofundar ótimo, tá ótimo. Então, mas fazemos um diálogo, senão fica um monólogo. Não, eu estou esperando o momento certo para fazer uma pergunta em cima do que você já falou já. Mas me interrompa, porque senão aí vão descobrir que eu sou baiano mesmo, porque em geral costumo ser tagarelas, e quando pego o microfone não solto, então é perigoso. Então já que o senhor deu a brecha, eu vou, dentro do que o senhor comentou, não sei se vai desviar um pouco, mas quando é que a ética passa a ser moral? Onde é que elas se encontram, não é? Porque normalmente a gente fala a ética, e em alguns momentos depois os próprios filósofos ou outros vão dizer a ética moral, onde a ética ela é batizada. Porque se ela é moral, estamos partindo do princípio da Igreja Católica. Então, quando é que ela vira moral? Quando é que ela se encontra a ética não batizada e a ética batizada? Não sei se... Sim, está claríssimo, está claríssimo. Todo homem, como dizia, procura a Deus. O homem está um peregrino de Deus. Mas o homem é capaz de chegar próximo de, mas ele vai ter necessidade de que Deus encurte esse caminho, pois que tem a revelação. Quando é que a ética se torna moral? Quando o homem se encontra com Deus. Quando ele se encontra, quando as ações dele estão alinhadas com a vontade de Deus que está escrita na natureza humana, escrita em todas as criaturas. O homem tem que ser um leitor das coisas de Deus. Por isso que quando Deus, no Monte Sinai, estamos agora nos aproximando do Pentecostes, né? Quando no Monte Sinai, Deus, era a época do Pentecostes, era isso. O Pentecostes tem esse sentido histórico antigo, que é primeiro a época da semeadura dos povos pagãos, depois coincidiu com a descida de Deus no Monte Horebe, entregou para Moisés as tábuas da lei, e no tempo de nosso Jesus Cristo, depois da ascensão dele, com a descida do Espírito Santo. Mas no Monte Sinai, Deus entregou para o homem uma tábua, chamada as 2 tábuas da lei, né? Em pedra, escritas com a própria dedo de Deus, com a própria escritura de Deus, onde estão 10 mandamentos, um código ético, um código moral. Por quê? Porque o homem havia esquecido daquilo que estava escrito no coração dele. Estava escrito em pedra aquilo que Deus havia escrito no coração. Então, se o homem age de acordo com a natureza criada por Deus, aquilo que ele faz, tendo em vista o bem do próximo, aquele código, vamos dizer assim, ético, ele passa a ser justamente um código de conduta. Éticos é isso, conduta, atitudes, ele passa a ter justamente uma ética, essa ética pode receber o nome de moral. Porque na teologia moral, nós temos a moral geral, que é justamente chamada de ética, e a moral especial,
que vai falar do direito natural. Quando que ética e moral são sinônimos, se pode dizer perfeitamente quando a atitude tomada ela não está em contradição com o direito natural. E aí se pode perfeitamente aplicar o nome de ética cristã. E é por isso, André, que quando a igreja ela fala em matéria de fé, a igreja tem esse respeito, essa sensibilidade ao tratar do assunto, porque quando ela fala em matéria de fé, então vai definir um dogma de fé, a Assunção de Nossa Senhora, que foi o último dogma que foi proclamado por Pio XII em 1º de novembro de 1950. Então, quando ele proclamou esse dogma, o próprio texto da Constituição Apostólica, ele se dirige aos fiéis, aos crentes, porque é matéria própria daqueles que já tiveram acesso à revelação. Não está no campo da religião natural. Então, se dirige aos crentes, aos fiéis. Quando a igreja se dirige, quando vai falar a respeito de algum tema moral, então, morte, eutanásia, aborto, enfim, outros procedimentos que tocam o ser humano no seu conjunto, ela se dirige a todos os homens de boa vontade. Ela não se dirige aos crentes, ela se dirige a todos os homens de boa vontade. Boa vontade por quê? Aqueles que estão dispostos a fazer de suas ações, dos seus atos livres, consonantes com o direito natural, que é facílimo de perceber. Faça para o próximo aquilo que quer que faça consigo mesmo. Um homem com inteligência, um homem livre, um homem com equilíbrio. Jamais ele vai querer que se lhe faça o mal. Logo, aquilo que ele quer para si, ele deve desejar para o outro. Por isso que o nosso Senhor usou essa linguagem, uma linguagem, vamos dizer assim, quase que interdisciplinar. Hoje se diria interreligiosa, se chamaria de ecumênica, o nome que queira, mas nosso Senhor quis atingir a todas as cabeças, a todas as pessoas, em todos os seus tempos, em os seus estados próprios de encontro com o Criador. Não sei se continuou claro. Claríssimo. Então, deixa eu deixo mais uma brecha. O senhor fala da questão, o senhor citou Pio XII, Papa Pio XII, na proclamação do dogma, que fala aos crentes no sentido daqueles que creem, daqueles que são católicos, naturalmente. Né? E o senhor dá um exemplo depois da questão da vida, eutanásia, etc., que aí a igreja fala para todos que têm boa vontade, que são aqueles que querem ouvir, querem entender. Voltando lá na história ainda dos três mais famosos, de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, a questão é, até onde eles iam uma vez que São Tomás de Aquino, como o senhor diz agora, praticamente absorve tudo que Platão, né? Que Platão escreveu. O que tinha, o que faltava, até onde eles foram, e o que faltava ali para, de fato, uma vez que ética e moral praticamente são sinônimos. Talvez definições distintas, mas conceitos parecidos. Não sei. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque o que faltava? Faltava justamente a revelação. E é evidente, se alguém tem os dois caminhos, como dizia, direito natural, né, a religião natural, que diz a consciência moral, aí entra o campo ético, e a ordem do universo, ele chega próximo dele, ele pode atingir a ideia de que Deus existe. Por que isso? Porque existem perguntas que a razão não consegue responder. De onde venho? Por que existo? Para onde vou? Então ele vai buscar onde? Na transcendência, como é transcendente. Mas ele é transcendente, mas é limitado. E Deus tem que ir ao encontro dele. Mas o homem que sem culpa própria não conseguiu atingir a plenitude daquilo que a revelação depois dá, que Deus dá livremente ao homem, ele pode perfeitamente se salvar. Porque a vontade salvífica de Deus é universal. Nós sabemos disso. Mas o homem, Deus sempre dá a oportunidade ao homem de ter um contato com a revelação dos modos mais inesperados. Porque Deus é quem está à procura do homem. Note, como sacerdote, eu tenho que tomar sempre a Escritura como ponto de partida. Muito embora, com facilidade, poderíamos tomar a filosofia como ponto de partida. Quando Adão, no paraíso, a descrição que é narrada no Gênesis, ele peca, ele ofende a Deus, portanto, ele rompe com essa relação que ele tinha de intimidade, que ele tinha de amizade com Deus. Não é Adão que procura Deus.
É Deus quem procura Adão. Então, a iniciativa sempre parte de Deus. Deus vai à procura de Adão. Adão, Adão, onde estás? Portanto, Adão é que se esconde de Deus. Deus está à procura dele. Então, do mesmo modo que Deus procurou aquele que o ofendeu, ele está à procura, sobretudo, daqueles que o ignoram. O tempo inteiro ele está à procura dos que o ignoram. Deus nunca abandona a sua criatura. E é por isso que nós devemos considerar que as religiões, todas que existem, é preciso respeitar, óbvio. Mas se alguém me perguntasse se as religiões todas são iguais, eu diria, é impreciso isso e me parece incorreto. Por quê? Não se pode colocar as religiões juntas, mais ou menos como se colocasse um país junto com outro no mapa. Eles aqui estão, são países que só se diferenciam por limites. É uma coisa muito imprecisa. Por quê? Porque existem religiões que esperam. O homem está à procura de Deus. Isso se vê de modo muito bonito e muito plástico e até de modo extraordinário no próprio Evangelho, quando Filipe vai anunciar o encontro que ele teve com Nosso Senhor. O que Filipe diz? Encontramos o Messias, aqueles que falaram os profetas, aqueles que falaram os nossos pais. Notem que o homem está à procura. Por isso existem religiões que esperam. E Deus encontra o homem neste ponto, no ponto da espera, no ponto como espera por Deus. Se o senhor considerar, e com isso me parece que você conseguiu concluir o raciocínio, também a Escritura, no capítulo 1 da Carta aos Hebreus, o que diz o autor da Carta aos Hebreus? De muitos modos, outrora, falou Deus aos nossos pais. Ou seja, de muitas maneiras Deus fala com os homens. Aqui nós sintetizamos o universo criado e consciência moral. Mas Deus tem meios para falar com homens, são os mais variados. Falou aos nossos pais, primeiro pelos profetas. E aí ele continua. Nestes tempos que são os últimos, da plenitude, ele nos falou por meio de seu Filho. Portanto, Deus veio ao encontro dos homens e mostrou o seu rosto, o rosto humano de Deus, que é nosso justo. Assim, ele, Deus, que é tão cuidadoso em procurar Adão, depois de ter sido por Adão ofendido, com muito mais razão nós temos que ter certeza que ele, Deus, procura aqueles que o ignoram. Padre, então a gente pode dizer então que uma vez que Deus foi até Adão, Adão se escondeu, Adão ficou com vergonha, podemos dizer então que a ética cristã, de fato, aí praticamente encaixando que a ética cristã na situação atual é Deus independente então da religião de cada um, cristão ou não, cristão católico, cristão evangélico ou qualquer outra coisa, é Deus então que busca a pessoa e leva a ela o conhecimento da ética, da moral, essa sensibilidade. Deus o tempo inteiro está falando no coração do homem. Isso é de tal forma assim que você, como pai de família, você tem 2 filhos, se a memória não me falha, 2 crianças. Você deve ter observado neles, desde pequeninos, bem pequeninos ainda, como que antes mesmo de que se lhe fosse ensinado certos princípios, o que é certo, não deve mentir, não deve, deve fazer tal coisa, deve evitar tal outra, quando ele incorre em qualquer erro, antes que se lhe explique, ele já se deu conta que está errado. Portanto, é Deus falando no lugar que se chama consciência moral, o trono onde Deus está ali sentado e fala. O que impede Deus falar? O que impede são interferências. Essas interferências podem ser culposas, o homem teve culpa, ou elas podem ser invencíveis por ignorância. Me explico. Que interferências seriam essas? Estamos no tempo da internet. E é evidente que no tempo do rádio, ainda peguei isso aí, que era que você pegou também um pouco, claro, em que existiam aquelas estações das ondas hertzianas famosas, então tinha no interior do Brasil, se encontra muito. E se vai procurando a estação com um ponteiro, né? E aquilo tem interferência, às vezes a tempestade, uma coisa ou outra, porque são ondas mais baixas, e que impedem, às vezes, de sincronizar. Há também interferência na nossa sincronia com Deus. Essa interferência pode vir por ignorância, não tem dúvida, não é culpa. E Deus sempre procura dissipar essas para poder conseguir falar na consciência, mas algumas vezes são por culpa nossa. Porque queremos encontrar um modo de adaptar Deus a nós e não nós a Deus. Adaptar os costumes, para falar de costume, não falar de Deus, pensando no teu, adaptar a mim, aos meus critérios, e não os critérios
que seriam os critérios do direito natural. Quando há esse choque, aí há de fato uma interferência. E Deus não consegue falar com a pessoa. De modo que Deus fala com todos, independente da religião. Porque Ele está à procura do homem e faz com que o homem esteja à procura dele. E quando há este encontro, quase que são dois cortejos que se encontram, um cortejo de dores, um cortejo de incerteza, um cortejo de dúvidas, o cortejo da morte. A grande pergunta do homem, por que eu vou morrer? Um cortejo de esperança. Quando se encontram, aí as coisas se estabelecem. As coisas ficam claras. E aí se dá justamente aquilo que nós chamamos, na linguagem católica, a conversão. A mudança de direção. Que pode se dar através dos modos mais variados e o homem chegar a essa plenitude do encontro com o batismo. Mas não se esqueça que são 3 batismos. Né? Flúmenes, rio, água. O batismo principal, aquele que foi instituído por Cristo, que é o ordinário. Flâmenes, de desejo. Portanto, o Espírito Santo está falando, está provocando esse desejo. E sanguíneos, de sangue, o martírio. Nós estamos trabalhando mais no campo desse desejo, essa ação do Espírito Santo que leva o homem a desejar a ele. E nesse campo do desejo, nós temos aí é o universo, porque Deus fala com os homens do modo mais variado possível. O fato é que Ele sempre está falando, tentando antecipar essas interferências. Nós temos que pedir para que essas interferências não sejam tais que impeçam de Deus falar no coração do homem. Perfeito. Padre, posso interromper? Ou show? Ainda tem... Bom, para quem não sabe, os que estão interagindo, assistindo, essa live nasceu, e vou dar o porquê da live como a proposta de um comentário que o padre Alex estava fazendo dos Evangelhos, e que o título era Não estou à venda, mas tem um preço de mercado. Foi bem isso, não foi? Não é? Então, era um comentário do Evangelho que o senhor fazia, eu acho que era São João, e era, não estou à venda, mas tem um preço de mercado. E aí, você pode não estar à venda, mas tem um preço de mercado. Isso, você pode não estar à venda, mas tem um preço de mercado. Parece algo contraditório, primeiro pela frase em si, e segundo pelo assunto que nós estamos tratando aqui. Mas vou mostrar que tem a ver as duas coisas. E então, quando eu falei com o senhor, quando eu falei com o padre Alex, poderíamos fazer uma live nesse sentido, porque despertou em mim a ideia, de fato, da ética, o respeito a si, e não está à venda, embora tenha um preço. Então, e aí o senhor fala agora da questão de como viver a ética cristã em tempos de pandemia. Vou dar um exemplo, parece bobo, mas apenas assim como apenas uma pincelada na linha da ética, não pelo fato em si, mas pelo que ele representa. Recentemente, tanto em São Paulo quanto pelo Brasil inteiro praticamente, as prefeituras e a Polícia Rodoviária Federal fizeram um relatório de que a multa por excesso de velocidade durante a pandemia cresceu. Parece uma coisa meio boba, mas é contraditório. Porque se as estradas estão vazias, a pessoa vai levar menos tempo para poder chegar até o seu destino. E mesmo com todas as leis, ainda a pessoa vai e comete um excesso de velocidade, sabendo que vai ela mesma punir ela mesma, pagando financeiramente por aquilo ali, e ao mesmo tempo também colocando não só a vida dela em risco, mas a vida dos outros. Como eu disse, é um exemplo assim, muito... Mas se tem por trás um raciocínio que é aquela questão, de fato, a ética, a moral, a regra, ela de fato incomoda quando a pessoa vê um caminho livre, onde ela pode caminhar e não tem ninguém ali para poder dizer, ó, se você correr, você vai tomar uma multa, não tem um guarda de trânsito, não tem nada. Então, padre, não sei se está muito confuso a comparação. Não, está claro. E o que acontece? É um problema que eu tenho pensado, tenho meditado muito sobre isso, que é o seguinte: com essa relação virtual que estão os homens atualmente, por causa das missas virtuais, sermão virtual, etc., há um risco de o homem querer achar que a partir de agora a religião vai ser virtual, sem compromisso com Deus, sem compromisso com mandamentos, sem compromisso com lei, com nada. Porque por causa aí que vem um ponto onde talvez Aristóteles não tenha atingido, nem os gregos, porque não tiveram a revelação, é que existe a figura de um Covid-0, tem um Covid-19,
e tem um Covid zero. Então, o primeiro vírus que entrou na vida do ser humano se chama pecado original, o ponto de partida, que infectou a alma do homem a ponto de ele ter a natureza dele foi criada ordenada por Deus, ficou desordenada. E ficando desordenada, ele deixa de ter aquilo que Deus colocou na alma dele, consciência moral, como a baliza para do agir dele, e passa a ter outros critérios, que são que a comodidade dele, aquilo que é mais adequado para ele, não pensa mais no outro. Por isso que o Senhor diz, fazer ao outro aquele que quer fazer a si mesmo, que o homem não está sozinho. E isso é fundamental. A liberdade não se exerce sozinho. A liberdade exerce em função de outro. Não é porque tem uma câmera me filmando que eu vou ter o cuidado de me portar bem. Por quê? Porque Deus tem em toda parte. E ainda que por absurdo não acreditasse na existência de Deus, eu tenho que acreditar que eu não posso agir em contradição com aquilo que eu penso. Eu tenho a integridade. Se não tem uma câmera na estrada, que risco haverá para a minha própria vida, que não é só minha, mas é de meu filho, de meu pai, de minha mãe, de meus parentes, dos meus funcionários, se eu sou empresário, do meu irmão, do meu próximo. Ou seja, eu não sou um ente isolado no mundo, no fundo eu não sou Deus. Então, por isso é que, nesse período de pandemia que estamos vivendo e depois do mundo virtual, o grande risco é de que as relações com o próximo fiquem estabelecidas no plano do virtual, somente naquele momento de aparência. Sobretudo, a relação com Deus e a relação da consciência moral de cada um. É o grande risco. Isso não tem a menor dúvida. Daí a necessidade da polícia. Né? A polícia é para isso. É para justamente o poder de polícia para colocar limites ao homem, porque pense naquele exemplo clássico que dão os grandes pensadores, autores, quando vão comentar, por exemplo, uma procissão. Uma procissão, todos ali podem ter a Círio de Nazaré. Agora, provavelmente, sabe-se lá quando vai se poder reunir tanta gente, como se reunia Aparecida, 12 de outubro, e outros cantos todos. Uma multidão, milhares de pessoas, e vão ver a quantidade de policiais que estão ali para manter a ordem é mínima, é absolutamente desproporcional. Entretanto, nada acontece. Por isso está ali apenas quase que para ajudar alguém que precisa, alguém que cai, para socorrer, não mais do que isso. Por quê? Porque as pessoas estão ordenadas, olhando numa mesma direção, exercendo a sua liberdade, mas também considerando a liberdade do outro. E, por fim, a polícia tem apenas que conduzir. Agora, num pequeno grupo, numa arruaça, as pessoas estão ali fazendo um protesto. Estão exercendo a sua liberdade, não tem dúvida. Mas aí tem que ter um número muito maior de força policial, porque facilmente as pessoas cometem excesso. Volta ao tema inicial, o relativismo. Ela está fazendo da sua própria vontade a regra de todas as coisas. Quando o homem faz de sua vontade a regra, ele é um ditador. Por quê? Porque é um relativista. E a relação de liberdade pressupõe a existência de outros. Não podemos nos esquecer disso. Quando Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, havia uma grande reunião de fiéis. E Deus entrega as tábuas da lei. E se formos ver os mandamentos, a primeira tábua diz respeito à minha relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão. Guardar domingos e dias de festa. E os outros 7 mandamentos têm relação com o quê? Com o próximo. Eu e o próximo. Primeiro eu e Deus. E em função da minha relação com Deus, eu com o próximo. Se eu não acredito em Deus, se eu tenho outra religião que não é a religião cristã, saindo da ética cristã, partindo para a ética no sentido mais amplo, eu tenho a relação de transcendência. E eu tenho, sobretudo, pela experiência, a ideia e digamos, a constatação de que eu não estou sozinho. E que o respeito que eu quero que tenham a mim, eu devo ter em relação ao outro. E aí, o sinal amarelo significa dizer que eu tenho que ter cuidado. Se o sinal está vermelho, eu não posso passar.
E por que não posso passar? Porque tem multa? Não. Porque tem a minha vida, que eu tenho que preservar. Mas eu estou falando como um pagão. A minha vida, que eu tenho que preservar, essa vida tem um valor, falei o valor, e se eu não tenho ainda a revelação, ela tem um grande valor. Valor para aqueles que eu, na medida em que eu tenho filhos, para os filhos, ela tem um valor para a esposa, ela tem um valor para os pais, ela tem um valor para a sociedade. E ainda que não tivesse nenhum herdeiro, não tivesse nenhum ascendente ou nenhum descendente, ela tem um valor de exemplo para a sociedade na qual. Então, quando o homem, você viu quando a ética pagã ela vai encontrar com a cristã? E o que a igreja ensina? Nada mais do que isso. Mas ele dá o degrau, sobe-se um degrau. Eu tenho um valor, eu tenho um preço. Que preço é esse? O sangue precioso de nosso Jesus Cristo. Ele me comprou com este sangue. Então, posso não estar à venda, mas eu tenho um preço. Esse preço é muito alto. É o preço do sangue precioso do nosso Jesus Cristo. Se eu tenho isso em consideração, ética cristã, com muito mais facilidade eu vou obedecer às leis de trânsito, eu vou obedecer às leis civis, eu vou ter o cuidado justamente de, estando no escritório de contabilidade, de estabelecer justamente os critérios. Não vai ser o meu bolso, mas vai ser o princípio moral que vai estabelecer as regras que eu devo cumprir para justamente levar a cabo a profissão que eu exerço. E aí se estabelece uma paz extraordinária. Quando Santo Agostinho vai falar no livro Cidade de Deus, ele está falando, segundo a filosofia que ele seguia, que é a filosofia mais platônica, mas que tem relação depois com Aristóteles, a ética tem lá suas nuances, mas não é a mesma coisa. Os princípios gerais são os mesmos. O que ele vai dizer que é a regra para que uma sociedade esteja no bom caminho? Quando as pessoas cumprem os mandamentos da lei de Deus. E Aristóteles diria que quando ele vai falar a respeito daquilo que ele chama da felicidade, que é o livro dele é tratar sobre a felicidade. Só que ele imagina uma felicidade que se possa atingir aqui nesta terra. E ele, no fundo, vai centrar a busca da felicidade no modo correto de proceder. E o modo correto de proceder pressupõe o próximo, pressupõe a si mesmo, a minha relação com o próximo, aquilo que eu quero de bom para mim, eu devo desejar para o outro, e aí vai. Perfeito. E, de toda maneira, o senhor tem razão no que o senhor disse agora da questão. O senhor deu o exemplo da procissão, que tem 2.000 pessoas, tem 1 milhão de pessoas e tem 100 policiais, uma desproporção enorme, setor Círio, setor Aparecida. A prova disso, o senhor falando, podemos dizer assim, é suspeito, porque o senhor é padre e naturalmente vai dizer que toda procissão é pacífica. Mas vem certificado desse comportamento. Um exemplo disso foi na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que a própria prefeitura e a própria polícia, com aquele monte de jovens ali, quase 2 milhões, milhões, né? Na Copacabana tinham 2 milhões de jovens. Eles diziam que não acontecia nada, não tinha briga, não tinha absolutamente nada. Nessa linha que o senhor dizia, de estarem voltados, olhando para a mesma direção. E depois o senhor comentou também da questão da virtualização da vida, tornar a vida virtual. É o que o Papa Francisco dizia recentemente. Temos que tomar cuidado nessa época de missas, através da internet, para a igreja não viralizar. Não nos acostumarmos com essa vida virtual, que embora seja necessária participar, assistir uma missa pela internet, porque não tem como ser presencialmente, mas ele dizia, como se disse agora, essa preocupação. Ou seja, quando parece que arranjamos uma solução para assistir a missa, toca um sino e diz, olha, mas mesmo assim, toma cuidado, porque podemos ficar acostumados a essa relação virtual. Padre, vamos passar agora, eu acho que mais 500 lives e falar de ética moral e cristã não termina, porque é um assunto que, ainda mais, se cabe a cada profissão também, e vem cada um vai trazer um pouco da sua profissão. Mas, se o senhor me permite agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, não sei se o senhor queira terminar com uma frase. Eu acho que ficou claro para todo mundo como é que é viver a ética cristã em tempos, sobretudo, de pandemia. É a questão da caridade, padre.
Vamos sair um pouquinho agora já que falamos tanto de ética, tanto de moral, a ética e a moral, elas conversam, coadunam-se com a caridade cristã, né? Uma não existe sem a outra. E nesse tempo todo de dor no mundo inteiro, nós falando de Brasil praticamente, eu tenho visto, outro dia vi uma reportagem em que os arautos, se não estou enganado, eram umas 250 toneladas ou 300, não sei se eu já estou desatualizado, de alimentos conseguidos pelo Brasil inteiro, parece, ou só em São Paulo, que serão ou estão sendo distribuídos em vários municípios. E também as irmãs, as freiras nos arautos, fazendo as máscaras. Milhares de máscaras costuradas para serem doadas, entregues gratuitamente a todas as pessoas. Então, padre, o que isso pode dizer? O que os arautos têm feito nesse momento de pandemia? Com Então, caridade. veja bem, não, a campanha se chama justamente quarentena, fé e caridade, que tem visto justamente o momento, quarentena. Mas a quarentena, ela não deve ser um momento para deixar as pessoas aflitas, não deve gerar a fé, é o que vai sustentar os homens nesse período de quarentena. E a caridade porque ela não é virtual. A quarentena deixou os homens mais virtualizados, a comunicação super virtual, o trabalho, o home office, etc. Mas ela não pode ser virtual, ela tem que ser concreta. E essa campanha que começou aqui em São Paulo, depois se espalhou por vários municípios no Brasil, ela está justamente na página dos Arautos, www.arautos.org.br, arautos.org.br, ou às vezes simplesmente procurar quarentena, fé e caridade, acha fácil. Ali vai se encontrar justamente essas duas dimensões da instituição Arautos do Evangelho. O desejo de fazer bem concretamente às pessoas que precisam de alimentos e também a parte da formação moral, da formação intelectual da plataforma, com cursos gratuitos que são oferecidos para as pessoas que acessam livremente essa página. No Brasil, onde temos casas, são quase todas as principais capitais, quase todas as capitais temos casas. E há municípios onde não temos casas, mas temos membros solidários, que são os coordenadores de oratório. São quase 800 municípios, mais de 800 municípios no Brasil, onde temos esses coordenadores de oratório. E eles também estão coletando os seus alimentos. E a última, e distribuindo para onde? Ou diretamente as pessoas que precisam, mas a orientação da campanha é procurar entregar, especialmente a Caritas Diocesana, porque já tem pessoas cadastradas, sabe a mão certa para chegar, a mão que de fato precisa. Outras ONGs, mesmo não católicas, mas que estão, ou que são simplesmente instituições filantrópicas sérias, que estão exercendo também a caridade, né? Ou como se chama, a filantropia, e que entregamos para que chegue até as mãos daquelas pessoas que de fato precisam. São cestas de alimentos, além do que não perecíveis, né? Está sendo coletado também leite para crianças e fraldas geriátricas. Isso de um lado. Se distribui isso daí. Já atingimos, já nessa primeira fase da campanha, pouco mais de 50 toneladas no Brasil de alimentos distribuídos. A meta é muito maior, queremos atingir até meados de junho 100 toneladas de alimentos distribuídos. Claro está que existem muitas instituições que estão fazendo uma coisa muito boa, porque a caridade está sendo despertada na alma das pessoas. Olha o ethos aí, ou seja, o reto modo de agir. As pessoas estão percebendo que há uma necessidade de pensar no próximo. Mas as irmãs também nossas estão fazendo máscaras. E também os irmãos fazem também que eles sabem costurar. Porque uma realidade, precisa de um instrumento para prevenir. E tem pessoas que não têm condições de fazer isso. E claro que está que nós temos uma noção muito, muito evidente, uma coisa óbvia, que o número de máscaras produzidas são milhares, é verdade, mas não são suficientes para atingir tudo aquilo que se precisa, como o número de alimentos também não é suficiente. A cada um tem que fazer a sua parte. E, sobretudo, a publicidade que está se dando a isso é para, sobretudo, estimular o exemplo. Que, aliás, quem conhece o Arauto sabe perfeitamente que há anos fazem isso, nunca divulgaram tanto. Estão divulgando não para se posicionarem no mercado, vamos dizer assim, não há necessidade disso, mas para, sobretudo, dar o exemplo e despertar nos outros desejo de fazer o mesmo. E sabe o que aconteceu? É que começou no Brasil e hoje eu tenho recebido cartas de agradecimento de bispos, de cardeais, estão agradecendo por ter de estímulo em todas as partes, manda mensagem para o celular, pelas redes sociais. Mas fiquei feliz de hoje estar fazendo um cômputo e ver que a campanha começou, também já está se desenvolvendo
na América Central, está se desenvolvendo na Itália, em Portugal e hoje é começar na Espanha. E até na África, um país que todos nós sabemos que é muito pobre, o continente africano, no seu conjunto, a pobreza é muito grande, mas eles estão encontrando na própria pobreza um meio de conseguir dividir e de também ajudar os outros nesse período tão especial. Então, esse é o lema nosso. Até faço apelo às pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir depois, que quer lá, ficam 24 horas ao vivo, que possam também colaborar. Não, Já que aqui nos disse, fica gravado para sempre, Padre. Não é mais sempre. 24 horas, Ah, não. que Fica bom. gravado Ah, muito bom. tanto no seu quanto no daqui. Ah, que bom, muito bom. Eu vou te encaminhar E depois o vídeo para o senhor colocar eu deixo no seu Instagram. perfeitamente. Perfeitamente. E aí, o que queremos com isso? Queremos que as pessoas que não estão engajadas em outra campanha se engajem para que possam fazer alguma para minorar o sofrimento. Porque, André, o que acontece? Quando uma pessoa recebe, para voltar ao tema dessa comunicação com Deus, uma pessoa que está com fome, está precisando de alimento, chega alguém e que lhe entrega uma cesta de alimentos, aquilo não vem só como um alimento, aquilo vem como uma mensagem de Deus. A pessoa se dá conta, Deus não me abandonou. É instintivo. A pessoa tem isto, essa mensagem lhe é transmitida. A não ser que o coração seja tão fechado para o sobrenatural, para o transcendente, que ela não consiga observar. Mas até nos corações assim, Deus é capaz de entrar. A sensação que se tem é que quando vê algumas cenas fazendo isso, é que a pessoa pega assim a cesta básica e sai como se estivesse segurando um cristal para não cair, não quebrar. Abraça aquilo com um carinho que, abraçando aquilo ali, é o querer abraçar quem deu a ela aquela ajuda, né? Estendeu a Muito ela a bem mão, né? observado. Muito bem observado. Aquilo não custou algo que foi fruto do suor dela, mas aquilo foi fruto do amor de Deus. Deus fez com ela um gesto de amor. Eu não abandonei. Aquilo que está no Evangelho de São Mateus, né? Que olhar os lírios do campo, o sermão da montanha, não tecem, não fiam, e os passarinhos que não juntam nada nos granéis, mas nem por isso Deus os alimenta. E nenhum lírio tão belo que depois seca e todo mundo esquece que ele existiu, nem Salomão se vestiu como um deles. E nunca se ouviu dizer que um passarinho tenha morrido de fome. Se Deus alimenta o passarinho e cuida tão bem da erva, é a conclusão moral, a lição moral que não se tira desse sermão, é dizer que Deus cuida muito melhor de todos nós. Porque nós temos um preço, e um preço muito alto, e não podemos nos deixar iludir por outros valores que nos oferecem. E em toda e qualquer profissão, o tempo inteiro tem alguém querendo pagar por nós. Pagar por nossas atitudes, pagar por nossas palavras, pagar por nossas decisões políticas, pagar por nossas decisões, inclusive administrativas, pagar, enfim, por um apoio que a gente dê, uma palavra, e querem nos comprar de todas as formas. Não somente com o dinheiro, que é a forma mais ordinária de se comprar alguém, mas todo mundo tem um preço. E aí, às vezes, é um elogio, é um cargo, é a fama, mas se ele se dá conta do verdadeiro valor que ele tem, ele não se deixa vender por nada, porque ele já foi comprado. Já foi comprado por um preço precioso, um preço de valor infinito. E quando ele se dá conta disso, aí todas as atitudes dele mudam de clave, mudam de situação, porque ele percebe, do mesmo modo que alguém que foi no mercado, pagou por uma compra, levou para casa displicente, o outro que sem ter pago nada, agarrou, como o senhor dizia, no braço, alguma coisa que recebeu e deu mais valor para aquele do que para o outro. Por quê? Porque ele se deu conta do que estava por detrás daquele objeto que ele levava nas mãos. E nós devemos nos dar conta de que nós não é o que está por detrás de nós. É aquilo que São Paulo diz e que espantava Santa Teresa de Ávila. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. E aí Santa Teresa ficava espantada, meu Deus. Então tudo aquilo que eu faço está debaixo dos olhos de Deus. Então não precisa do papagaio, do periquito, como chama essa filmadora que fotografa a gente na estrada, como é que é o nome?
Pardal, pardal. Pardal. Não precisa de um pardal para nos fotografar, mas é a certeza de que Deus está olhando para mim, para aquilo que eu faço de ruim, para aquilo que eu faço de bom. No momento que eu estou dormindo, no momento que eu passo por uma dificuldade, daquilo que eu preciso. Deus sempre olhando para mim, porque em Deus existe. Pois é, padre. Passaram Passou o tempo. 40, Nossa, mano. 50 minutos. Barbaridade. Já Já chegou o estamos tempo. a 50 minutos. Um assunto que pareceria ser. O senhor até manifestou a preocupação se tornar algo pesado por ser um assunto filosófico e um assunto, e ainda mais nesse contexto todo. Foi levíssimo. Eu acho que ficou claro como viver a ética cristã em tempos de crise, como o senhor bem mostrou, como fé, ética, moral, elas se casam em algum momento e Se comunicam, através né? se unem, né? Se comunicam, se Se comunicam. comunicam. E através da igreja, da salvação, né, da redenção, no fundo, como tudo está ligado. Que não dá para dissociar uma coisa da outra. Não dá para só ter ética, só ter moral, ou seja, é um conjunto de fato. Então, Padre Alex, lhe agradecer muito e pedir que o senhor termine com a mensagem. Temos alguns minutos aí. Quando chegar em 58, vai cair a conexão. O senhor tem uns 5 minutos para poder, enfim, deixar uma mensagem para todos que estiverem e que vão ouvir depois esta live. A mensagem é muito simples. É apenas levar. O tema está muito bem escolhido e nós levamos em consideração de que nesse tempo de pandemia, vamos dizer assim, de confinamento que nós estamos, nós devemos voltar no passado, 2000 anos atrás, números redondos, quando os discípulos estavam também confinados ali no cenáculo, com medo para preservar a vida, inclusive deles. Talvez um medo um pouco exagerado, mas estavam com medo, como é exagerado o medo que se vê hoje em dia também, como exagerado certas preocupações se tem hoje em dia por causa das referências que as pessoas estabeleceram, os valores estão dando a cada coisa. Mas os discípulos tinham um diferencial. Junto com eles estava Nossa Senhora. E Nossa Senhora rezava com eles. Nossa Senhora lhes ensinava a rezar. Nossa Senhora lhes dava também era a confirmação, era a certeza de que eles deveriam esperar o cumprimento das promessas feitas pelo seu divino Filho, que ele enviaria o Espírito Santo. E eles estavam ali confinados à mercê de uma série de notícias falsas, famosas fake news tão famosas hoje em dia, que chegavam de todos os lados, de que a igreja acabou, de que Jesus morreu e tudo terminou, e de que as promessas que ele fez não foram cumpridas. E, sobretudo, de que Deus abandonou a eles após estavam ali, mas com Nossa Senhora se deram conta, tudo será falso. Até o momento em que o Espírito Santo veio e a igreja renasce. A igreja nasce como queira, pequenina, nos braços de Nossa Senhora, embalados nos braços de Maria Santíssima, e com aparência de derrota, mas era o início de uma grande vitória. Por isso que por detrás desta pandemia, por detrás dessa grande crise que estamos vivendo, devemos ter muito claro de que Ele, Deus, é capaz de tirar de um mal um bem. E confinados ou não, nós devemos ter sempre Nossa Senhora junto conosco, tendo a certeza de que as referências vêm sempre de Deus. E pedir a ela, Maria Santíssima, que faça cessar essa situação e ensinar à humanidade de que sem Deus não vive. O mundo, André, parou. É verdade. Lockdown, né? Então, parou o mundo inteiro. Confinados e parados. Mas resolveu olhar para cima. Olhou para o céu e pensou em Deus. E se deu conta de que Deus nunca esquece da humanidade. Uma bênção muito especial para você, para sua esposa, sua família, os seus filhos e para todos aqueles que nos assistem agora. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Vamos, Padre. Salve Maria. Muito obrigado. Salve Maria, muito obrigado.